Então, meus irmãos, uma boa tarde a todos que estão aqui presentes e uma boa tarde aos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Essa é a primeira palestra de 2023 no GIAC, né? E vamos começá-la com o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Então, vamos buscá-lo aqui. O Evangelho, como nós sabemos, e sempre é dito por todos que falam, que é um código de ética e moral que rege o universo. Em qualquer lugar do universo que nós estivermos, ou que iremos no futuro, conforme nossa evolução espiritual, um dia nós chegaremos lá, estaremos no mundo melhor, estará prevalecendo esse código de ética e moral que Deus nos enviou através do Mestre Jesus. E nesse capítulo, Não Vim Destruir a Lei, está as três revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo. Que são as três relações importantes para a doutrina espírita. No item 1 do capítulo, Jesus diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar cumprimento. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão enquanto tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até o último J e o último ponto. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Esse texto, essa fala de Jesus, vou tratar na segunda revelação, né? Primeiro vamos falar de Moisés, que foi a primeira revelação. Moisés que nos trouxe, né? Segundo a Bíblia, como nós sabemos, estudamos, aqueles que estudam Espiritismo ou de outras religiões que estudam a Bíblia, que leram livros, que viram filmes, né? Como está aí, a Bíblia nos diz que Moisés veio na terra com a missão de libertar o povo hebreu do cativeiro da servidão no Egito, né? Com o objetivo de conduzi-los à terra prometida, que é chamada de Canaã. Essa era uma das missões de Moisés. E outra missão era trazer para a humanidade a primeira revelação. Moisés foi um mensageiro de Jesus. Jesus é o nosso governador espiritual do planeta Terra, responsáveis pelo nosso ordem aqui em que vivemos. Ele é o nosso mestre Jesus. Na obra mediúnica A Caminho da Luz, através da mediunidade de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel nos diz que quando o orbe terrestre estava sendo deslocado do Sol para a sua posição no nosso sistema solar, para ser preparado por aqueles espíritos que trabalhavam com Jesus, preparando, organizando o planeta para receber espíritos para evoluírem. Jesus estava presente já. Quando o orbe já saiu da nebulosa solar, foi preparado, Jesus já estava presente, acompanhando todo o processo, né? Daqueles engenheiros siderais, preparando, organizando o planeta para receber a vida, para nós evoluirmos, aqueles espíritos que viriam encarnados ou desencarnados evoluir. Então, o Mestre Jesus está nos acompanhando desde eras remotas, infindáveis, de milhões de anos já, por causa do seu amor por nós. E através da sua extraordinária mediunidade, Moisés recebe dos emissários do Cristo, no Monte Sinai, os 10 mandamentos. O Decálogo, como conhecemos,
que até hoje representa a base de toda a justiça no mundo. A base de toda a justiça do mundo é os 10 mandamentos, que Moisés trouxe por ordem de Jesus. O Espírito Miramês, no livro Assimilação Evangélica, diz assim: de todos os ensinamentos que se fizeram no Velho Mundo, por intermédio dos profetas, Moisés foi o que mais se destacou, trazendo a orientação segura para a humanidade em aflição. Então, olha a importância dos 10 mandamentos, desse trabalho que está sendo feito há milênios, para nos preparar como espíritos, para nós evoluirmos, todos esses ensinamentos. E os 10 mandamentos que Moisés nos trouxe é uma lei divina, é uma lei imutável e eterna, não muda. Passará os tempos e essa lei nunca mudará, é imutável. E Moisés, que tinha a missão de tirar o povo hebreu da escravidão do Egito e conduzi-lo para a terra prometida, ele tinha que organizar, né, aquele povo para fazer a sua travessia pelo deserto. Eles ficaram 40 anos pelo deserto, né, transitando para chegar até a terra prometida. Aí Moisés criou a lei civil ou lei disciplinar. São leis apropriadas aos costumes e ao caráter do povo. Porque o povo hebreu era um povo naturalmente violento, era um povo rebelde e indisciplinado, devido ao tempo que passaram na servidão do Egito. Aí Moisés criou aquelas leis civis ou leis humanas para controlar o povo, disciplinar naquela sociedade. Mas para dar autoridade a essa sua lei civil ou disciplinar, Moisés atribuiu ela com origem divina, dizendo que era de Deus. Não separou da lei dos 10 mandamentos, ele juntou tudo, que virou a lei mosaica. Né? A lei mosaica. Então, aquele povo era um povo monoteísta. Eles acreditavam na existência de um Deus único. Então, mas naquela época de Moisés, ele acreditava que Deus era um Deus autoritário, que era um Deus do holocausto, vingativo e que punia os seus filhos com as penas eternas. Né? Conforme erravam, pecavam, era punido com as penas eternas. Ficavam lá, penando. Aí Moisés usou a artimanha. Vou dizer que as leis que eu criei são leis de Deus, porque pelo temor foi o único meio que ele teve de frear aquele povo, manter aquele povo naquela trajetória pelo deserto até a terra prometida. Olha as artimanhas que os espíritos usam para nos conter, né? Nós damos muito trabalho para a espiritualidade. E na lei mosaica há duas partes distintas, né? Que é a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, que é imutável e eterna, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés, que é transitória, modifica-se com o tempo. É como nós, né? Através dos séculos, as leis não mudaram para nós, as leis foram mudando, a sociedade foi evoluindo e houve necessidade de mudar as leis para acompanhar a evolução da sociedade. Então, a lei civil ou disciplinar era a lei imutável. No mesmo livro, O Caminho da Luz, Emmanuel nos diz: somos obrigados a reconhecer que o povo hebreu antecipou-se às conquistas dos outros povos. Ensinou em todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora. Então, como eles tinham já no seu interior aquela semente de um Deus único, porque o povo hebreu pertencia à raça adâmica, como fala no livro. Emmanuel nos diz que as raças adâmicas vieram da constelação do Cocheiro, do orbe de Capela. Aqui nós estamos falando em transição planetária,
Olha, estamos saindo de provas e expiações, vamos para o plano de regeneração. Aqueles que estão rebeldes ainda, não querem reconhecer as leis de Deus, o evangelho que Jesus nos trouxe, estão fazendo mal, prejudicando os outros, serão exilados para outros mundos, primitivos ou de provas e expiações, dependendo do seu adiantamento espiritual. E o povo hebreu foi exilado do orbe de Capela e veio para a terra. Mas lá, eles já estavam bem evoluídos lá, já conheciam as leis, os mandamentos, sabiam da existência de um Deus único e trouxeram aquela sementinha com eles. Então, por isso que eles tinham, que era um monoteísta, acreditavam no Deus único. Então, foi mais fácil para Moisés lidar com eles e tratar dessa condução com eles por essa trajetória que foi feita, esse caminho pelo deserto. Aí, essa foi a primeira revelação que nos trouxe, os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, poucas pessoas sabem quais são os 10 mandamentos, eu lembro de cabeça, eu não sei dizer todos os 10 mandamentos, a gente estuda tudo, mas como é a base da lei, de tudo eu vou dar uma lidinha aqui para a gente relembrar os 10 mandamentos, né? O primeiro item dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e embaixo, na terra. Nem tudo que está nas águas, sobre a terra, não os adorareis, nem lhe rendereis culto soberano. É claro, nós sabemos que o povo egípcio era politeísta, acreditava em vários deuses, fazia o culto à natureza, ao fogo, aos templos, era assim. Então, o segundo mandamento: não tomeis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Não devemos tomar em vão o nome de Deus, usar o nome de Deus para tudo, né? Só para coisas sérias. O terceiro: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O quarto mandamento: honrai vosso pai e a vossa mãe. Naquele tempo havia um mandamento: honrai pai e mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, o quinto mandamento. O sexto: não cometereis adultério. O sétimo: não furtareis. O oitavo: não prestarei falso testemunho contra o vosso próximo. O nono mandamento: não desejareis a mulher do vosso próximo. O 10º: não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Então, estão aqui os 10 mandamentos. Então, no Decálogo. Então, meus irmãos, e chegamos agora na segunda revelação, que quem nos trouxe foi o Cristo. O próprio governador espiritual do planeta encarnou, veio até nós, né? Que é um irmão nosso, um irmão amoroso. Ele veio no planeta Terra, não se limitou a ensinar o bem, ele evidenciou o bem, desceu ao convívio do povo e ajudou-nos a resolver muitos problemas de natureza moral, curou muitos irmãos nossos de várias situações físicas, problemas de obsessão. Jesus trouxe sua palavra, o seu evangelho, e o exemplificou por onde andava. E agora vamos na frase de Jesus, que está no item 1 que eu li. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar cumprimento. O que Jesus está dizendo com essa frase aqui, né? Jesus está dizendo que veio dar cumprimento à lei de Deus e desenvolvê-la, dar um verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento da humanidade. Moisés era um povo meio semi-primitivo, né? Moisés já veio usar aquelas leis, aquelas artimanhas, assustar o povo com as leis de Deus para eles andarem na linha, porque eles tinham temor de ir para o inferno, as penas eternas. Aí Jesus já veio diferente.
veio nos dizendo, veio adequar ao grau de adiantamento da humanidade. Naquela época, os espíritos já estavam mais evoluídos, já tinham se passado milênios, muitos séculos. Então, aí depois, Jesus disse assim: pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, enquanto tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até o último J e o último ponto. Jesus quis dizer aqui que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e consequências. Então, Jesus está dizendo que a lei de justiça, amor e caridade deveria ser praticada em toda a terra, por todos, para que fosse cumprido tudo que estava na lei, né? Até o último J e até o último ponto. É por isso que se encontra nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da doutrina de Deus, da doutrina de Jesus. E Jesus, quando veio, resumiu os 10 mandamentos a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E disse mais: está aí toda a lei e os profetas. E chamou Deus de Pai. No tempo de Moisés, Deus não era chamado de Pai, era como um Deus vingativo, um Deus rigoroso, né? Temido. E Jesus não, Jesus veio e chamou: ó, Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador, é um Pai que nos ama, quer o melhor para nós, está fazendo de tudo para nós sermos felizes, mas também nós temos que obedecer às suas leis, buscar vivenciá-la para buscarmos a nossa felicidade futura. Jesus não modificou, né, os 10 mandamentos. O que Jesus modificou e deu uma arrumada ali foi as leis disciplinares de Moisés. Jesus as modificou profundamente em relação ao conteúdo e à forma. O que a lei mosaica dizia, né? Olho por olho, dente por dente. Devolver injúria por injúria. Ferida por ferida. Se roubasse, né, era cortado um membro. Se matasse alguém de uma família, outra família tinha o direito de ir lá e matar um da tua família. Era aquela lei, né? Que a moeda era devolvida no mesmo valor. Então, mas naquele tempo, essa lei que Moisés criou estava em harmonia com aquele tempo, né? Com aquele povo indisciplinado. Mas aí Jesus veio falando da lei de amor e modificou as leis disciplinares, a lei civil, veio dizendo: olha, nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes. Reconcilia-te com o teu adversário, perdoa, não carregue mágoa no coração, energias negativas. E disse: bem-aventurados os que são humildes, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são mansos, os que são pacíficos, os que são pacificadores, bem-aventurados aqueles que têm misericórdia. Vamos pagar o mal com o bem, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, que devemos fazer o bem sem olhar a quem, fazer a caridade sem preconceito, sem julgar, que temos que ser indulgentes com as faltas alheias. Olha a mudança das leis disciplinares de Moisés para os mandamentos e as leis que Jesus nos trouxe, né? Foi uma mudança drástica, porque Jesus veio trazer a lei de amor e de caridade. Mas o Evangelho nos diz que o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista. Sua autoridade decorria da sua natureza, de espírito puro e de sua missão divina. Jesus era um espírito puro. Na escala espírita, Jesus está no último nível.
no último nível que pode ser alcançado, depois é só Deus. Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um só. Ele não estava dizendo que ele era Deus. Eu e o Pai somos um só. Porque é que eu e o Pai estamos conectados. Os desejos do Pai estão em mim e eu cumpro as vontades do meu Pai. Então é isso aí. Jesus vai ensinar à humanidade que a verdadeira vida não é a da terra, mas a do reino de Deus, que é a vida espiritual. E que o caminho que conduz para lá é nos reconciliarmos com Deus através da vivência de suas leis. Olha o que nos diz o Evangelho. Nós temos que nos reconciliar com Deus. Como vamos nos reconciliar? Vamos vivenciar os ensinamentos do Evangelho. Tudo isso que o Mestre Jesus nos trouxe. Vamos fazer as pazes com as leis de Deus para sermos felizes e seguirmos em frente a nossa caminhada evolutiva com mais força, com mais vontade, mais felizes. E Jesus, quando veio, ele não pôde dizer tudo para aquele povo, porque o povo ainda não estava em condições de receber informações mais profundas. Então, ele se limitou em alguns pontos que não informaram, né? Limitou-se a depositar o germe da verdade, pontos que o próprio Cristo disse que ainda não podiam ser compreendidos devido à humanidade da época que estava amadurecida espiritualmente. Mas Jesus prometeu um outro Consolador, né? Que é o Espírito de verdade, para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar tudo que ele disse. Então, Jesus, quando prometeu o outro Consolador, ele já sabia que viria a terceira revelação, que é o Espiritismo, o outro Consolador, que foi codificado por Allan Kardec. Moisés foi a personificação dos 10 mandamentos. Jesus foi a personificação do amor. E a personificação do Espiritismo é a coletividade dos Espíritos. É a pleiade dos Espíritos que vieram nos trazer as verdades espirituais, orientados e coordenados pelo Mestre Jesus, que é o Espírito de Verdade, que é o nosso governador espiritual. No Evangelho está assim, nesse capítulo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar à humanidade, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Mas também tem uma base filosófica, já que se fundamenta na crença em Deus, na crença da imortalidade da alma, que nós somos espíritos imortais. Com a morte do corpo físico, nós não morremos, o espírito segue buscando a sua evolução espiritual, no plano espiritual. Na crença na comunicação com os espíritos, que nós acreditamos que a vida continua, que a vida segue, quando estamos nas reuniões mediúnicas, no GIAC, fazendo a nossa atividade na reunião mediúnica. Ali nos comunicamos com os espíritos. Ali os espíritos vêm para serem parados, para serem consolados, orientados e ajudados. E ali está, então, ali nos comunicamos com eles. Essa é a crença da filosofia espírita. Na crença na reencarnação, que nós sabemos que somos reencarnacionistas, que a vida continua após a morte, como eu já falei, e a reencarnação é que nos mostra com convicção a justiça de Deus, a justiça divina. Porque se não houvesse a reencarnação, como Deus seria justo? Muitos estariam na riqueza, na fartura, outros na miséria, passando fome, não tem onde morar, morando na rua. Uns com os corpos belos, bonitos, fortes, lindos, e outros com os corpos defeituosos. Então, Deus tem seus filhos prediletos? Não, Deus não tem. Deus é amor e a justiça. Então, a reencarnação nos diz, olha, nós passamos por várias situações, em várias reencarnações, a vida é uma só, mas dependendo como nós usamos o nosso livre-arbítrio, em outras reencarnações, nós já passamos pela riqueza, pela pobreza, passamos por várias religiões, várias filosofias, várias famílias, vários pais, várias mães, vários filhos. É uma confusão de falar, né?
E dependendo se nós cometemos erros contra as leis de Deus, contra a sociedade, contra esses espíritos que conviveram conosco, em cada ponto que nós erramos, tudo que nós fizemos de errado, nós temos que acertar. Né? Tudo isso nós temos que acertar com a lei divina. O boleto vai chegar na cobrança, e nós vamos ter que pagar esse boleto. Então, nós estamos aqui. Essa é a nossa melhor reencarnação agora. Por quê? Porque nós estamos em contato com a doutrina espírita, com o espiritismo, que nos esclarece que somos espíritos imortais, né? Nos diz de onde viemos, para onde vamos, qual é o objetivo maior da existência da Terra. Então, continuamos. A nossa filosofia tem crença na pluralidade dos mundos habitados, sabemos que existem muitos mundos, né? Sabemos que existe vida espiritual em Júpiter, em Marte, em Vênus, que a vida existe em outra dimensão. Nós estamos na dimensão, terceira dimensão, que é a física, mas em outra dimensão a vida existe. Existem espíritos aqui, benfeitores espirituais, responsáveis pela casa espírita que estão aqui trabalhando. Desde que entramos ali, já estão analisando a nossa situação, já sabem como nós estamos espiritualmente, fisicamente, já estão dando bons fluidos, boas energias para nós, enquanto ouvimos, assistimos a palestra, e depois do passe vai ser também utilidade, vai ser mais forte. Eles vão fluidificar a água, vão nos trazer boas intuições, boas informações, se tiver algum problema a resolver, algo mais sério, aqui nós vamos receber isso aí. Então, e essa filosofia do Espiritismo é fundamentada na ética moral religiosa do Evangelho de Jesus. Então, portanto, o Espiritismo é a doutrina de tríplice aspecto, porque é a ciência que investiga, a filosofia que explica e a religião que consola. Aonde nós buscamos o consolo, o amparo, que nos fortalece, que nos sustenta no momento de aflição, no momento de dor, ou um ente querido está sofrendo, ou que desencarnou, morreu, está no hospital, né? Pegou o vírus da pandemia, passando por situações dolorosas. É com a religião, é com a fé em Deus, na oração, na prece, buscando vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, e aí nesse capítulo também nos fala da aliança da ciência e da religião, né? Diz assim, ó, a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que a Deus não pode contradizer-se. Se fossem uma negação da outra, uma estaria eu e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua obra. O Evangelho nos diz que a ciência e a religião caminharão junto no futuro. Uma vai abalizar a outra. Né? Uma vai dizer não, a ciência vai dizer não, a religião está certa, e a religião vai dizer não, a ciência está certa. Tudo está certo. E diz no Evangelho que somente a fé raciocinada pode fazer a integração entre as verdades espirituais que sempre foram reveladas à humanidade, em diferentes épocas de sua história, com as pesquisas científicas. Vamos lembrar de uma situação aí em que a religião, né, falhou, né? Vamos lembrar do tempo de Galileu Galilei. Galileu Galilei, se apoiando na teoria de Copérnico, disse, olha, a Terra não é o centro do universo. A teoria do heliocentrismo. O centro do universo é o Sol. Aí a igreja já queria colocar Galileu na fogueira. Ora, tu vai ser condenado, vai ser queimado vivo, porque é uma heresia o que tu está dizendo. Porque nas Sagradas Escrituras, no Velho Testamento, lá no Gênesis, está dizendo que foi criada a terra, as águas e o sol só foi criado no quarto dia. Então, a Terra é o centro do universo. Aí veio a ciência depois, as pesquisas, né? Telescópio, as lunetas, e a ciência provou que a religião estava errada, que o Sol é o centro do universo. Olha as situações que acontecem, né? A gente não culpa as instituições religiosas, nem a instituição da ciência. Nós culpamos o problema daqueles que estão à frente ali, fazendo o seu trabalho, né?
que tira as conclusões erradas, não chegaram lá no tempo ainda, de evolução, de ter uma compreensão das coisas que acontecem. Foi que nem uma situação que aconteceu, um episódio do Evangelho, né? Que aconteceu com a mulher adúltera, que houve uma celeuma, assim, com a mulher adulta, porque lá estava Jesus com o povo e veio os autores da lei, lá os fariseus, os escribas, trouxeram uma mulher e jogaram. Olha aí, Jesus, esta mulher cometeu adultério. Eles estavam sempre tentando pegar Jesus pelo contrapé. E na lei está escrito que a mulher que adulterou deve ser apedrejada até a morte. E está na lei. E Jesus disse que veio cumprir a lei, então ele teria que aceitar que a mulher fosse apedrejada até a morte. Mas Jesus, que é o governador espiritual, eles não sabiam com quem eles estavam lidando. Estavam lidando com o espírito mais evoluído que já passou pela terra, o governador. Mas Jesus sabia que na lei mosaica tinha 2 leis. Tinha os 10 mandamentos, o 6º mandamento é para não adulterar, né? Não adulteres, não cometa adultério. Mas na lei civil e disciplinar dizia, a lei de Moisés, a lei humana, a mulher, aquele que adulterar, será apedrejada até a morte, que é uma lei para segurar, para frear. Jesus sabia, então Jesus não concordou com aquilo ali, Jesus não disse nada, porque Deus sabia que era uma lei civil, não era uma lei de Deus. Então ele não descumpriu a lei de Deus. Isso aí, em certa época, gerou um problema aí. Mas para quem estuda, para quem sabe, né? Sabe que Jesus não descumpriu nenhuma das leis, né? E falando de aliança da ciência e da religião, o próprio Albert Einstein afirmou, né, que é um cientista, porque os cientistas dizem, olha, nós temos uma ética de não nos envolver em falar em religião, porque nós somos homens da ciência, nós temos que trabalhar com a ciência. Podemos até acreditar em Deus, ter fé em Deus, orar a Deus, não podemos dizer. Aí Albert Einstein veio e disse, olha, a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Alberto Einstein disse, então ele sabia o que ele estava dizendo. Por isso que Kardec nos advertiu, né? Nos disse para nós, olha, fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Kardec está nos dizendo que nós devemos usar da fé raciocinada, não vir dizer certas coisas, certas situações, seja em qualquer área, na instituição religiosa, e nós temos aquela fé cega, que nem cavalo, vamos dizer, e seguimos assim, sem olhar para o lado, sem buscar o esclarecimento, sem raciocinar, pensar se aquilo é certo, se aquilo pode acontecer, se é aquilo ali. O Espiritismo nos convida a isso, a termos uma fé raciocinada, nos convida a estudar o Espiritismo, a analisar. Por isso que tem os grupos de estudos, os livros estão aí à disposição, não é a doutrina fechada para só os iniciados, para todos, não, é para todos. É para os que têm conhecimento, para os sábios, para aqueles que têm PhD, para aqueles que talvez não saibam nem ler, para os analfabetos, mas eles vão ouvir, eles vão compreender, às vezes mais do que aqueles que são mais entendidos. Então, e fala esse capítulo da nova era, né, das transformações que nós estamos chegando aqui. Nesse momento, dessa transformação para o plano de regeneração, o plano da transição planetária, né? Tanto anunciado que já está acontecendo faz tempo, né? Já está acontecendo. Jesus está mandando os seus missionários para ajudar os espíritos mais evoluídos nessa transição planetária, né? Mas vai depender de cada um de nós continuarmos no planeta Terra, quando ele se transformar para um mundo melhor, que haverá mais harmonia, haverá mais paz, haverá mais misericórdia, mais amor, porque daqui serão retirados aqueles espíritos rebeldes, endurecidos, que não compreenderam ou não quiseram compreender ou vencer as leis de Deus, como os hebreus, de Fero, de Capela, né? Seremos exilados também, se nós não aceitarmos e vencermos essas leis. Fazer a nossa transformação moral, a reforma íntima que é falada do Evangelho, né? Porque nós trazemos o germe divino dentro de nós, somos filhos de Deus, e o germe divino é o amor, é o perdão, é a caridade, é a indulgência, a benevolência para com todos.
Então, nós devemos aproveitar esse momento e irmos nos trabalhando, aproveitando a oportunidade enquanto estamos reencarnados. Os Espíritos dizem, olha, quando você desencarnar, o que vai ser questionado do plano espiritual é qual o bem que vocês fizeram quando estavam no corpo físico. Ou uma oportunidade que perderam, que deixaram de fazer o bem para vivenciar as coisas transitórias, as coisas terrenas. Vocês preferiram passar pela porta larga da perdição, que leva aos prazeres mundanos transitórios, que prejudica muito a nossa dimensão espiritual, ou vocês se esforçaram e passaram pela porta estreita, que é aquela porta que nos leva ao reino de Deus, ao reino que o Evangelho nos convida a buscar através dos seus ensinamentos. No livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, pelas suas mãos luminosas, editado pelo Emmanuel, a questão 271 diz: Moisés trouxe a justiça, o Cristo a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo a sublime tarefa da verdade. Então, o nosso irmão Allan Kardec reencarnou e no plano físico foi a ponte, foi intermediário dos espíritos superiores, dos espíritos que faziam parte da codificação, para nos trazer a doutrina espírita, o Pentateuco do Espiritismo, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, né? O Céu e o Inferno, a Gênese, não faltou nenhum, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito importante. Então, o Pentateuco do Espiritismo. Então, nós devemos estudar e ler todos esses livros, que nós vamos nos qualificar para ficarmos no planeta Terra, ou ir para o planeta depois, na mesma situação, de regeneração melhor, ou dar uma passeada lá por Saturno, por Júpiter, dar uma estagiada lá, depois voltar, ajudar os outros que estão aqui, nossos irmãos, ainda em dificuldade, porque quando passarmos para o plano de geração, não quer dizer que nós vamos virar santo. Ó, a partir de hoje, aqui está a linha divisória. Entrou o plano de geração. Todo mundo virou santo, não tem dificuldade nenhuma, não temos que nos preocupar em fazer a reforma íntima, e mais nada, está tudo tranquilo. Não. Quando chegar o plano de regeneração, nós vamos estar ainda caminhando, nos arrastando, como disse o Bezerra de Menezes. No plano de regeneração, seremos ainda bonecos quebrados que foram colados. Nós vamos continuar em frente, caminhando, fazendo a nossa transformação moral, buscando fazer o bem, fazer a caridade. Mas que Bezerra diz assim, ó, mas a lei maior, nós podemos fazer a caridade, doar um bem material, doar o alimento, fazer a caridade moral, dar um sorriso, dar um abraço, orientar tudo sobre o que nós sabemos sobre as leis de Deus, amparar, consolar com as palavras, mas o que mais deve prevalecer é a fraternidade, é dividirmos o pão com aqueles que não têm, é dividir, olha, eu tenho um pão aqui, mas vocês vêm aqui, eu vou dividir em 4 partes do pão, cada um vai comer um pedacinho, e nós vamos ficar bem. Ah, eu não vou dar porque eu não tenho, eu só tenho para a minha família, só tenho para mim. Bezerra de Menezes fala assim, né? Que a fraternidade é que vai gestar todo esse processo. E nós vamos a passar os tempos, através do nosso esforço pessoal, nós vamos chegar lá, né? Vamos ser espíritos evoluídos com outra visão, uma visão bem diferente. Não vamos mais temer a morte, temer a desencarnação. Sabemos que se nós desencarnarmos agora, nossos familiares vão ficar, mas depois eles irão. E para onde nós vamos, no plano espiritual, com certeza. Se formos pessoas do bem, espíritos do bem, vamos nos encontrar com aqueles amigos nossos, com aqueles familiares nossos que foram antes de nós. Então, meus irmãos, a mensagem que eu trouxe era essa, de não vir destruir a lei. O primeiro capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, eu convido a todos para que possam dar uma olhada, dar uma lida, refletir sobre os ensinamentos desse capítulo e rogamos ao Mestre Jesus que possamos ser envolvidos em boas vibrações, de paz, de amor e de esperança, e que possamos sair dessa casa de luz, levando conosco as boas vibrações, as boas energias, para a nossa
semana, nosso fim de semana é a semana que chega, e levando aqueles que vamos encontrar também, passar também boas energias e boas informações. Muito obrigado a todos.